Fala galera, beleza? Estamos começando aqui novamente. Eu estou regravando essa aula, fui assistir a aula e infelizmente o áudio ficou chiado, ó. Então a gente vai regravar ela aqui, excluir aqui, beleza. Vamos lá, a gente vai começar aqui criando o diretório que a gente vai trabalhar. Basicamente é o Hello World. Essa aula aqui eu vou explicar para vocês alguns conceitos de Rust, para você começar a ir se ambientando um pouco com o ecossistema. E a primeira forma aqui que eu vou explicar para vocês, basicamente é uma forma que eu vou chamar ela aqui de manual, né? Então, nós vamos começar aqui criando um arquivo main.rs. RS é a extensão aí que o Rust utiliza para os seus arquivos. Main é o nome que eu estou dando, poderia dar qualquer nome aqui para esse arquivo, beleza? Após isso, a gente vai precisar abrir aqui a nossa IDE, eu vou usar o NVim. Se eu abrir o file aqui, você vai ver que o arquivo está vazio, beleza? Então eu vou começar fazendo a definição de uma função main. Essa função main vai ser o entry point, aqui o ponto de entrada do nosso programa. E eu vou chamar uma função println. Essa função basicamente ela é uma função onde a gente vai passar um string e ela vai ser impressa na tela, beleza? E você vai ver uma característica diferente, que é esse ponto de exclamação. Basicamente isso que define que essa função é uma macro. Então eu vou abordar sobre macros adiante aqui, mais para frente no curso. No momento você não precisa se preocupar com isso, mas basicamente se você está começando agora, entenda que função é algo que a gente consegue passar um argumento. No caso eu estou passando uma string para dentro dessa função e ela vai executar alguma operação ali dentro do programa, beleza? Então vamos lá, Hello World, vou salvar, vou fechar aqui a IDE. E agora vem o primeiro ponto que é bem importante aqui para o Rust. Eu mostrei um comando para vocês na primeira aula, que foi o rustc -version. E ele mostrou aqui a versão do Rust que a gente tem. O rustc basicamente é o Rust e o C é de compiler, é o compilador aqui do Rust. Então, como o Rust é uma linguagem de programação compilada, nós precisamos compilar esse arquivo que a gente acabou de criar. Se ele não tiver erro, ele vai dessa saída vazia aqui. Se tiver erro, ele já ia explodir aqui o erro na tela. E após isso, a gente precisa verificar o seguinte, que além do arquivo agora .rs, a gente tem um binário main. E como em qualquer sistema Linux, né, ou macOS, se você tiver no Windows aí com WSL2 também você vai executar da mesma forma. Você executa um binário com ponto barra o nome do binário, que é o que a gente vai fazer agora. E tá aqui o resultado. Ele imprimiu aí o Hello World na tela. Só que essa forma, como eu falei para vocês, é a forma manual e não é tão convencional a gente utilizar ela no mundo Rust, né? A gente acaba não utilizando ela. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um novo diretório, vou chamar de manual. Vou fazer a cópia aqui já tá até aqui, porque eu estou regravando a aula, né? Para dentro de manual. Então agora a gente só tem um diretório chamado manual. Nem vou criar um novo diretório. A gente vai usar a ferramenta cargo. Basicamente o cargo é o gerenciador aí de pacotes do Rust. Como você pode ver aqui, Rust Package Manager. E o que ele vai fazer? Ele dá vários comandos aqui pra gente. A gente consegue instalar dependências, a gente consegue executar um binário ali que a gente compilou, a gente consegue compilar, né, um pacote, no caso um projeto que a gente esteja trabalhando, e diversos outras funcionalidades e comandos que eles nos trazem aqui dentro do cargo. Então, para criar um novo projeto, a gente vai utilizar o new e a gente vai chamar ele de automático, como está aqui no autocomplete. Então, com isso, ele criou esse diretório. Se
Se você checar agora, a gente tem aqui o diretório automático. Eu vou acessar ele. Acessando ele, eu vou verificar que ele criou um arquivo chamado cargo.toml. Esse arquivo basicamente é como se fosse o package.json ali. Se você já programa com Node, você tem esse arquivo que é onde você escreve algumas características aí do seu programa, como também as dependências que o projeto tem. Ele também criou aqui um diretório chamado src, que é o source. E eu vou abrir agora a ideia novamente. Então, se a gente for verificar aqui o toml, você vai ver que tem aqui uma instrução aqui de package, vai ter o nome do pacote, version, edition. Eu posso passar aqui authors, passar meu nome aqui, posso passar também meu e-mail do GitHub. Ele faz o vínculo principalmente para o open source. Aqui em dependências eu consigo também declarar as dependências que eu vou utilizar no projeto. Eu vou colocar uma aqui, a random, só para a gente ter uma noção, pra vocês verem como funciona. Eu vou passar 092, beleza. Voltando aqui para a árvore de diretórios, a gente tem aqui o diretório source. Dentro dele a gente tem aqui o arquivo main.rs. E o cargo new, ele, sempre que você cria um projeto com ele, ele já cria por default um Hello World. Então aqui a gente tem um Hello World, exatamente como eu escrevi da forma manual, só que ele já trouxe pra gente. Então eu vou fazer algo diferente agora aqui. Vou definir uma variável chamada name, vou passar meu nome aqui. E vou interpolar essa variável aqui dentro da string que a gente vai passar para o print line. Beleza? Não tem muita dificuldade. Não se preocupe ainda com nomenclatura. Na próxima aula eu já vou estar falando aí com vocês sobre variáveis, então por isso que eu estou trazendo isso aqui agora. Com isso, a gente vai executar esse nosso binário. Então eu vou fechar nossa ideia aqui. E para executar, se você lembrar bem, eu utilizei o rushc aqui em cima, né, para a gente fazer a execução a compilação, perdão, do nosso arquivo. Eu poderia usar ela novamente, mas como a gente está usando o cargo agora, o cargo ele vai fazer isso por nós. Então ele traz um comando aqui pra gente, que é o cargo run, e tá até aqui, né? Ele executa um binário ou um exemplo do pacote local. Só que nesse caso, o que ele faz? Ele vai compilar. Se o seu projeto possui dependências ali dentro do cargo toml, ele vai compilar as dependências das suas dependências, e aí por fim ele vai compilar o teu projeto, beleza? Isso é a cadeia aí de prioridades que ele utiliza nesse momento. Então, se você verificar aqui, ele vai fazer um locking, com isso ele vai criar um novo arquivo cargo toml.lock, exatamente ali como a gente tem no Node com package.json. Ele saiu compilando todas as libs aqui que são dependências da random, compilou a random, compilou a automático, que é a nossa, na versão que a gente tem ali no cargo toml, e aí, por fim, ele executou o nosso binário e printou na tela que a gente colocou, Hello Antônio. E aí, o que acontece? Se você verificar aqui agora, ele criou mais um diretório. Ele criou o lock aqui, como eu falei para vocês, que a gente vê que ele faz o lock de 16 packages, beleza? Compatíveis com a versão do Rush que você está rodando. Provavelmente, se você instalou a mesma que eu, vai estar assim no teu caso. E ele criou também um diretório aqui chamado Target. E aí, o que a gente consegue fazer? A gente consegue executar da mesma forma que a gente estava executando antes o nosso binário, compilado ali com o rushc. Eu posso executar ele assim, ou eu posso rodar o cargo run, beleza? O que você tem que se atentar aqui? Que, como o rush é compilado, e eu chegar aqui e colocar, por exemplo, mais um print line, nesse caso agora eu vou fazer o seguinte: este é o meu primeiro programa em Rust. Basicamente, ele vai... Vou fechar a ideia novamente e vou executar novamente o nosso binário.
Ué, Antônio, mas não está aparecendo aqui o que você acabou de fazer. Exatamente, como o Rush é compilada, eu preciso compilar novamente para que ele pegue as alterações que eu fiz e aí eu execute esse binário. Obviamente, quando a gente está num ambiente de desenvolvimento ali, onde você está fazendo várias alterações, a gente acaba utilizando uma ferramenta. Eu utilizo uma que chama CargoWatch, e aí ele já faz esse hot reload aí pra gente do código, né, recompilando ou fazendo um build novamente ali, executando, mas nesse caso aqui a gente vai ter que compilar novamente. E aí eu posso ou rodar o cargo run, que ele vai fazer isso aí, né, então ele compila novamente, ó, e aí já teve a saída aqui. Então se eu executar de novo o binário assim, ele vai ter a saída, porque ela foi compilada, mas também o cargo nos dá o comando build. Então eu posso rodar o cargo build e assim executar também, beleza? Então é isso para uma primeira aula aí de Hello World. Eu acho que eu passei bastante coisa, muito conceito aqui diferente, nomes diferentes, cargo, arquivos TOML, né, extensão do arquivo RS, enfim. A tarefa para essa aula é que você tenha passado pela primeira aula de instalação do ambiente de desenvolvimento. Após isso, eu peço que você replique tudo isso que eu fiz aqui nessa aula. Você cria um diretório, que você vá lá e execute crie a funçãozinha, faça manual, primeiramente, compile, execute o binário, volte, aí você utiliza o cargo, gere um projeto com cargo, e você vá brincando, repetindo isso, até que você consiga massificar o conhecimento aí e fique mais ambientado, né, com o ecossistema do Rush, para que você avance para a próxima aula, que é sobre variáveis e tipos. E todo esse conhecimento que eu estou te passando aqui agora vai ser fundamental para que você consiga ir progredir nas próximas aulas e consiga ir assimilando aí tudo que é envolvido ao ecossistema do Rush, né? Então é bem diferente das outras linguagens, não muito. Se você já lida aí com linguagens compiladas, se você programa em Go, por exemplo, você não vai sentir tanta diferença, tem as suas peculiaridades aqui, né? Mas nesse começo aqui vai ser bem tranquilo para você, beleza? Comenta aí se você teve qualquer tipo de dúvida, que eu irei aqui te ajudar a resolver. Compartilha com seus amigos, segue o canal, porque toda semana aí vão ter 3 vídeos que eu vou soltar aqui, né, dando a continuidade ao curso. Agora a gente está subindo aí 3 aulas para que você já consiga evoluir, né? Faça bastante testes aí. Aqui com essa aula aqui do Hello World você já consegue brincar bastante, beleza? Principalmente se você já está programando, se você já programa em outra linguagem. Se você ainda não programa, faça e refaça até que você entenda realmente o que está acontecendo aqui, para que quando chegue ali na aula de variáveis e tipos você já não sofra tanto, beleza? Mas fique tranquilo também que com o passar do tempo aqui a gente vai realmente melhorando o teu conhecimento. Eu vou te ajudando também, vou criar um canal aqui no Discord pra gente tirar dúvidas e etc, beleza? Então é isso, pessoal, até a próxima aula.